E a discussão sobre o reajuste no IOF vem aumentando, evidentemente, também a tensão entre o governo e o Congresso. Nós vamos receber agora aqui no Jornal da Manhã o deputado federal Evair Mello, que vai explicar um pouco dessa polêmica. Deputado, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, aqui à Jovem Pan. Eu queria perguntar para o senhor se há clima lá na Câmara para que haja, de fato, a derrubada dessa medida adotada pelo governo. Bom dia. Bom dia. O governo Lula está cumprindo o que prometeu. Ele disse que iria colher em 2025 o que ele tinha plantado nos anos anteriores. Quem planta vento, colhe tempestade. Esse nosso alerta não é de agora. Se você retornar no tempo, você vai ver que desde a PEC da transição, nós já alertávamos que o governo flertava com a responsabilidade fiscal e também com o controle dos gastos públicos. Infelizmente, a PEC avançou, com a participação de parlamentares de todos os partidos, o que foi, na verdade, ali, na minha concepção, a instalação do início do caos. Depois, quando veio a ruptura do teto de gastos, o governo fez um discurso muito longo, tentou convencer boa parte da sociedade e apresentou o novo arcabouço fiscal. Ali seria a sacramentar essa decisão que o governo fez, volto a dizer, da responsabilidade fiscal e dos custos de gasto. Se você voltar ao texto hoje, eu desafio a qualquer economista do dia de hoje fazer uma defesa minimamente razoável, tanto da PEC da transição, quanto do novo arcabouço fiscal. O governo Lula claramente parece que está desconectado do mundo real. O Haddad, nós já manifestamos desde o início do mandato as suas limitações técnicas e o desempoderamento político para estar no cargo de onde está, tendo em vista a importância que o Ministério da Fazenda tem. O Haddad não tem expressão política, o Haddad não tem empoderamento diante do governo e, naturalmente, sérias limitações técnicas. Eu vejo muita defesa do ministro Haddad como boa pessoa, cheia de boas intenções, mas nisso o inferno está cheio. Enquanto o Haddad faz um discurso para tentar agradar o mercado, o Haddad é simplesmente um boneco para disfarçar, o Lula está viajando pelo Brasil anunciando aumento de gastos, despesas, benefícios, incentivos. Portanto, dentro desse ambiente, não há nada para fazer, ninguém vai fazer sacrifício, vamos dizer assim, para tentar salvar esse governo que não quer se salvar. É muito difícil, quem sabe de salva-vidas, você entrar na água para tirar alguém que está se afogando e que não queira sair. O governo Lula se atolou, está se afogando e não quer sair. E, naturalmente, agora ele quer que os outros paguem as contas. O governo Lula, que sempre trabalhou com aumento dos gastos, aumento da despesa, sempre trabalhou por incentivo, aumentando a dívida pública, agora vem pedir esse sacrifício em nome do Brasil. Ou seja, eu, naturalmente, já pedi o impeachment, inclusive, por causa desse processo, sou autor de um dos PDLs e não há nada, nesse momento, melhor para o Brasil. Se fosse o Lula realmente o Haddad, eles pediriam para se afastar do cargo. Deputado, muito bom dia para o senhor. Aproveitando essa deixa da sua fala a respeito dessas tentativas, de líderes da Câmara, do Senado, na apresentação de projetos que possam tentar, derrubar, então, esse aumento do IOF, queria que o senhor trouxesse, exemplificasse um pouco quais setores e atividades econômicas seriam mais prejudicados por essa medida. Olha, o primeiro é que nós vamos derrubar esse IOF. Eu estou convencido disso. A minha manifestação ela é imediata desde o anúncio, aquele fatídico anúncio do Haddad. Eu percebi essa semana que tinha ali uma movimentação, um gesto até de boa vontade, vamos dizer assim, de alguns líderes em fazer esse sacrifício, e nós, principalmente na reunião da oposição que fizemos com o presidente Hugo Mota na terça-feira, deixamos claro que nós não vamos fazer nenhum sacrifício em nome dos brasileiros para poder salvar esse governo. E já ele, inclusive, foi até bom na fala dele, Eu inclusive, participei da comissão especial no passado e tenho sido um defensor condicional. A primeira grande reforma que nós deveríamos fazer, naturalmente, no início, é a reforma administrativa. Quando você olha o currículo do Haddad e volta lá quando ele foi ministro da Educação, as grandes entregas do Haddad para a educação brasileira, elas são sustentadas em aumento de gastos e de custos da máquina pública. Portanto, o Haddad não tem nem currículo nem conhecimento para tratar desse tema. Esse enfrentamento ele vai ser feito, nós vamos derrubar, e o impacto na vida de todas as pessoas. Todos os brasileiros são afetados, porque, efetivamente, não são
as grandes, pequenas e médias operações. Não é esse ou aquele setor. A economia, ela tem um reflexo de onda. Ela é maior ou menor, mas ela tem um rebate na vida de todas as pessoas. Ainda mais num momento desse, juntando essa necessidade que o governo apresenta. Gente, nós estamos falando de 20 bilhões, né, de um orçamento de trilhões. Qualquer esforço razoável, realmente boa vontade do governo, era possível achar esse espaço. E aí, para piorar disso, o Haddad, por ter limitações técnicas em tratar do tema, ele vem com chantagem. E grande parte, às vezes, estão tentando debitar isso na conta do parlamento. Né? O Haddad disse, olha, se não aumentar o IOF, eu não vou pagar emenda. Isso é chantagem feia, isso é usar golpe baixo, isso mostra, mais uma vez, que o governo não tem nem conhecimento, nem domínio da máquina e faz esse enfrentamento. Se o governo realmente estivesse fazendo a sua parte, fazendo o seu sacrifício, eu não vejo dificuldade, todos nós fazíamos esse sacrifício. Agora fica aí, uma boa pergunta. Quem vai pagar o roubo dos aposentados? Se o governo está dizendo que ele vai pagar, naturalmente isso é dinheiro dos nossos caixas públicos. Então, eles autorizam e permitem um avanço no roubo, isso aumenta ainda mais a conta. Ontem, nós vimos aí a ANAC, inclusive, proibindo os Correios de usar transporte aéreo de terceiros, porque nós denunciávamos operações irregulares. Então, Correios, as estatais, roubo no INSS e o Haddad, é o único discurso dele, temos que aumentar os impostos. E para finalizar essa minha contribuição, preciso de alertar os brasileiros que o novo texto da reforma tributária aprovado, ele é muito simples. Todo mundo vai pagar mais. Não tem esforço do governo, não tem redução de despesa e todo mundo vai pagar mais. O que mostra a sanha arrecadatória desse governo, que é a índole deles. Deputado Evair de Mello, agora a pergunta do nosso comentarista, Mano Ferreira. Muito bom dia, deputado. O senhor falou sobre a necessidade de avançar com a reforma administrativa. E nós tivemos a instalação por parte do presidente Hugo Mota de um grupo de trabalho coordenado pelo deputado Pedro Paulo, em tese para avançar com essa agenda. O senhor está otimista? É possível que o país avance por meio da iniciativa da Câmara com uma reforma administrativa que seja efetiva na redução de privilégios, no aumento da eficiência na máquina pública, no enxugamento de custos, enfim, tendo um saldo positivo para o país, ou não tem clima político para essa agenda? Olha, eu espero que o Pedro Paulo possa recuperar um texto que nós já trabalhamos numa comissão especial, inclusive aprovado esse texto já numa reforma administrativa, ainda quando o presidente era Rodrigo Maia. Basta revisitar esse texto. O outro passo muito importante são os gestos que têm que ser feitos. Portanto, ou seja, o parlamento compreende isso, aí nós vamos precisar, eu quero pedir muito a vocês, desculpa aqui até a ousadia pedir a vocês, que a chamada grande mídia venha com a gente. Porque esse convencimento, e aí as pessoas metem, mas os deputados não vão votar porque o ano que vem é ano eleitoral. Como se todos os deputados fossem refém da política. Cada dia mais, esse eleitor independente, esse eleitor que está vendo os danos que a máquina pública faz na sua vida, ele está nos cobrando isso. Então, trazer esse debate, mostrar efetivamente o que é isso. Porque se a gente fala reforma administrativa, o cidadão comum do dia a dia, ele às vezes não tem muita noção do que é isso. Nós estamos falando em reduzir o tamanho da máquina pública, reduzir o tamanho do Estado, tirar do Estado a responsabilidade que não precisa de ter. Recentemente, o governo aqui do Espírito Santo, ele reestatizou uma ponte, trouxe para as contas públicas um número que vai chegar próximo a 100 milhões de reais ano. É inadmissível. Nós temos que avançar com as concessões, avançar com as privatizações, enxugar tem muitas empresas públicas hoje que precisam ser repensadas a sua utilidade e a solução que ela presta para a sociedade. Então, eu queria pedir um pedido a vocês para poder, assim, sempre que puder, usar desse espaço para explicar para as pessoas o que é a chamada reforma administrativa, que ela é a mãe de todas as reformas. Nós reformamos Previdência, reformamos tantas leis novas, reformamos, por exemplo, a questão do saneamento básico, para mim foi a melhor de todas. Até se aprovou-se um sistema tributário. Qual é a crítica nossa do novo texto da reforma tributária? Nós deveríamos ter feito a reforma administrativa antes, para definir o que seriam as nossas despesas correntes líquidas, definir o tamanho do Estado. Em cima disso, nós iríamos fazer um texto tributário para
primeiro, cumprir esses compromissos e, naturalmente, deixar uma margem para investimento. Não, o governo fez uma reforma tributária, incentivou e trabalhou e aprovou uma reforma tributária para cobrir rombo fiscal, aumento da despesa pública, ou seja, não dá. Se você fizer isso na sua casa, na sua empresa ou na sua vida, possivelmente você é um homem condenado a ser falido. Portanto, é esse convencimento das pessoas e tem que fazer um enfrentamento. Político que não quiser enfrentar esse tema, com todo respeito, não merece retornar para o Congresso Nacional da próxima legislatura. A sociedade precisa saber disso, porque o Estado caro, quem paga a conta são as pessoas. Já dizia o nosso ex-governador aqui. E o governo entender, muitos se desculpam de programa social. O programa social, ele existe exatamente porque a economia foi desmontada, as pessoas perderam o poder de compra, aí o governo tem que dar a sua ajuda. Cuidar das contas também é cuidar das pessoas, isso é fundamental. Quanto mais economia equilibrada e controlada, naturalmente, você precisa de menos programas sociais e vão ficar para as pessoas que têm carência e dificuldade. Agora, não pode querer sustentar um país em cima de programa social que ele é fruto do aumento da carga tributária e dos impostos que nós pagamos no dia a dia. Maria de Carli. Bom dia, deputado, tudo bem? O senhor mencionou aqui a questão das reeleições e tudo mais, dos deputados estarem não trabalhando pela sociedade, mas sim para a manutenção do seu cargo ali no poder. Nesse sentido, eu queria ouvir de você, do senhor, qual é a temperatura na Câmara Federal diante dessa nova PEC que está sendo discutida no Senado para justamente tratar essa questão da reeleição dos cargos do Executivo e revisar o mandato de senadores e ainda unificar as eleições. O senhor enxerga que existe uma temperatura favorável de apoio a essa PEC ou mais restrição diante desse cenário, futuro eleitoral brasileiro? Sempre que nós temos um governo enfraquecido e um governo que nós temos a cultura de um governo forte, toda vez que o governo não tem capacidade de liderar e enfrentar um tema, naturalmente o barco fica à deriva. E aí, naturalmente, as vaidades locais, regionais, interesses globais acabam sendo impactados. Eu sempre tenho defendido que a sociedade produtiva, quem levanta cedo, trabalha, produz, quem emprega, deve ser mais ativo no processo eleitoral. Porque no Brasil, você não vota em quem você quer, você vota em quem são os candidatos. Portanto, nós precisamos de refazer essas listas e esse incentivo para que mais comerciantes, empresários, autônomos, bons profissionais públicos que tem no país possam se apresentar para a vida pública, porque além de interesses, também tragam princípios morais e éticos. O problema é que esse desmanche da máquina pública, ela acaba condenando a classe política e aí você desestimula a entrada de novos atores e, naturalmente, você acaba se perdendo aí no resultado final. Essa Câmara e esse Senado, o Senado, então, talvez seja o pior da nossa história, o Senado que não se posiciona, que não faz o enfrentamento e nós não tratamos do tema aqui, você vê essa submissão ao STF. O judiciário simplesmente ele tomou o executivo e aí faz chantagem para cima do legislativo. Então é uma máquina que ficou podre, é uma máquina que estragou, as engrenagens já não estão rodando mais. Em qualquer país minimamente sério, cadê o Flávio Dino, que tem sido um discurso de moralista? Eu nunca vi o Flávio Dino tratar, por exemplo, da questão do INSS. E aí, como que eu faço a defesa de um executivo, a defesa de um judiciário, quando as pessoas que roubaram, deficientes físicos, cegos, roubaram os aposentados, estão aí leve, livre e solto, e com o esforço do governo monstruoso, inclusive, de dar alforria em definitivo. Então, tudo isso contamina, e com certeza será um debate importante nas eleições de 26, a gente faz um clamor para que os eleitores realmente possam ter esse discernimento que precisa de mudar de postura e também levar para Brasília, esse é um termo popular que a gente usa aqui, gente que tenha coragem de fazer o enfrentamento ao STF, coragem de fazer o enfrentamento ao governo. E vocês estão falando com um deputado do PP, eu sou do progressista, mas deputado, você mede ele pelo painel. Olha as minhas votações desde o primeiro dia que esse governo assumiu. Isso é a nossa entrega, essa é a nossa postura. Faço isso porque, com todo respeito, não tenho o rabo preso, não tenho padrinho político, meu compromisso sempre foi muito claro, e isso me dá liberdade. O meu eleitor que votou em mim me cobra essa postura. E eu quero que mais candidatos também possam apresentar essa pauta e ter essa liberdade de atuação para poder fazer o enfrentamento ao governo, o enfrentamento ao judiciário e poder realmente fazer aquilo que é bom para o Brasil e não para a categoria de A e B.
Conversamos então com o deputado Evair de Mello. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan. Até mais. Obrigado pela oportunidade e Deus nos abençoe para termos coragem, fé e força e atitude para poder enfrentar o desmando desse governo e, naturalmente, as aberrações também do STF. Até logo.